Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Hoje o programa é nosso, só das mulheres. A gente merece, porque apesar dos avanços, ainda tem muita desigualdade por aí, viu? A primeira, no bolso. Quando ocupam os mesmos cargos de chefia que os homens, as mulheres ganham em média 30% menos. Depois, tem diferença na participação política. Nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, elas ainda são minoria. E na busca pela igualdade, seja ela em qual área for, leis podem ajudar a equilibrar as coisas. Em 2000, o governador Mário Covas sancionou a lei que garante às policiais femininas os mesmos direitos dos policiais homens, regime de pensão, assistência hospitalar, tudo igualzinho. Esse projeto saiu daqui, foi feito pela nossa entrevistada de hoje, Maria do Carmo Piunti. Ela foi vereadora em Itu, foi eleita 2 vezes deputada estadual e é batalhadora dos direitos iguais. Muito obrigada pela presença da senhora aqui no Memórias, é um prazer. Olá, Viviane, é um prazer estar aqui contribuindo com as memórias do Poder Legislativo paulista. Bom, tudo que a senhora puder relembrar para a gente é importante. Que bom, e para mim também. Vamos começar então querendo saber do interesse da senhora pela política. Como é que surgiu? Foi desde pequenininha essa questão de batalhar pela igualdade mesmo? Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa, eu acho que eu sempre fui uma pessoa bastante destemida, né? Estudei em colégio de freiras e era muito desafiadora e tal. Mas aí, na época, quando eu ainda namorava, né, quem foi o meu marido, ele era político. Quando nós começamos a namorar, ele já era presidente da Câmara, 8 anos mais velho que eu, e ele foi presidente da Câmara muito jovem. E com 26 anos ele se elegeu prefeito de Itu. Eu tinha 18 na época, foi minha primeira vez que eu votei, porque era com 18 anos que a gente votava. E essa foi primeira dama aos 18. E essa foi, a gente só namorava, nós casamos durante o mandato. E nessa eleição eu já estava fazendo boca de urna, então eu costumo dizer que desde a primeira vez que eu votei, minha primeira eleição, que foi com 18 anos, eu fiz boca de urna e trabalhei em praticamente todas as eleições que vieram daí. Então, é uma longa experiência, quer dizer, e eu sempre gostei, eu acho que precisa gostar. Na minha vida política, principalmente como deputada, eu convivi a grande maior parte do tempo com homens, né? Porque eram mais homens do que mulheres. E o que Isso é uma realidade mesmo. E o que eu ouvia muito dos colegas parlamentares, dos deputados, é que grande parte das mulheres não gostavam de política, né? Apenas uma parte muito pequena das mulheres dos deputados gostavam de política. E a senhora concorda com isso? Eu acho que sim, pelo menos na época era esse o quadro, né? Até porque eu acho o seguinte, a mulher tem uma vida própria, ela não é obrigada, só porque o marido é político, ela gostar de política. Então, também acho isso, né? Porque o marido está, ela precisa participar. Agora, no meu caso, eu não fiz nada forçada. Eu sempre gostei, sempre fui, sempre estive à frente. Em 78, nós participamos de uma greve dos ceramistas lá em Itu. Eram 86, 82 cerâmicas na época. Meu marido era advogado do sindicato, ele que é de origem sindical. E eu assumi um grupo de mulheres, inclusive para arrecadar mantimentos, para poder manter a greve. Em 1978, época da ditadura, foi uma greve enorme, foi praticamente 1 mês de greve. Eu tinha 2 filhos e estava grávida do 3º. A greve terminou no comecinho de julho, meu filho nasceu em agosto. Então, meu 3º filho. Então, uma coisa que eu gostava de fazer, eu assumia, nunca fui, assim, coagida pelo meu marido. É que aí amor e política estavam juntos, literalmente. Eu gostava mesmo. E dessa participação, a gente surgiu com um grupo de mulheres. Na época, a gente pertencia ao PMDB, que era um partido de esquerda, né, na época da ditadura. E surgiu o grupo de mulheres do PMDB para a gente lutar pela cidade e batalhar por aquilo que era a necessidade dos moradores. A gente fazia reunião nos bairros, na periferia, íamos à Câmara Municipal levar as reivindicações. E desse grupo de mulheres do PMDB surgiram, então, 2 candidatas em 82, né? A outra candidata não logrou êxito, se elegeu, me elegi, eram 15 vereadores na época, na Câmara, e eu era a única mulher.
Era a quarta mulher na história de Itu a ser vereadora, e Itu, que é uma cidade de mais de 400 Isso no começo anos. da década de 80. 82, comecinho de 83. Nós tomamos posse em fevereiro de 83. E aí houve uma disputa interna dentro da bancada por quem seria o presidente da Câmara. E o meu nome surgiu dentre os outros vereadores como um nome de consenso. Já de cara, sim? E eu acabei sendo eleita presidente da Câmara, a primeira mulher a ser presidente da Câmara em Itu. E em qual 83 foi a até reação? 85. Qual foi a reação dos colegas, dos eleitores, da imprensa? Foi uma questão assim, foi muito interessante, e eu dizia até que aquele foi realmente o meu batismo de fogo, né, era político. Imagino. Porque depois, aqueles que não eram favoráveis, né, a bancada, que não eram favoráveis, não eram da situação, tentavam me testar muito. Né, Em que me sentido, testar. deputada? Eu era uma vereadora novata, quer dizer, eu não conhecia, falar para você que eu conhecia regimento, que eu sabia e tal, eu não sabia. Então, eu tinha que ter muita perspicácia, muita astúcia para conduzir aquilo e até, em muitos momentos, assim, suspender a sessão de Câmara para dizer, eu vou consultar o regimento. Né? E aí, quando um vereador me disse, essa é uma presidente que precisa suspender a sessão para consultar o regimento. Chegaram a falar até assim. Querendo Eu dizer, tipo, ela não sabe. não sabe nada. E eu disse, vou consultar mesmo o regimento, porque eu não conheço mesmo o regimento inteiro. Acabei de assumir, eu não sou obrigada a conhecer o regimento inteiro. Então, e o pior, nesse momento, o vereador pediu, um vereador que já estava no terceiro mandato, ele tinha pedido uma questão de ordem, citando um artigo do regimento, e era completamente equivocado, não era verdadeiro, e ele estava realmente blefando. Te testando. E aí, quando eu suspendi a sessão, eu voltei e, evidentemente, disse a ele o que ele merecia ouvir, né? Porque ele fez propositadamente, quer dizer, ele entendia que eu não conhecia o regimento, ele citou um artigo qualquer, ele não tinha direito àquela participação naquele momento. E aí eu disse para ele, eu acho que isso me fez assim, fez com que eles me respeitassem mais. O que a senhora respondeu? Eu acho assim, ele foi uma pessoa que, ele usou de um ardil, ele foi ardiloso, ele não foi uma pessoa verdadeira, não foi honesto, eu disse para ele, não foi honesto da sua parte, foi desonesto da sua parte fazer isso, porque se eu inclusive concedesse para ele o direito que ele estava pleiteando, baseado naquele artigo, depois eu poderia ser ridicularizada, eu poderia ser notícia de jornal, porque não estava correto, não era o regimento. Né? E então ele realmente fez para mim, não só para me testar, ele fez para me envolver numa situação constrangedora, de saia justa. Né? Mas eu acho que tudo isso é aprendizado, é muito bom. E aí, quando foi em 86, eu era ainda vereadora. Eu fui convidada, então, pelo deputado federal Mário Covas a ser candidata a deputada estadual, quando era o candidato Orestes Quercia. E existia, então, vários grupos no PMDB, e o Mário Covas me convidou e insistiu muito para que eu saísse candidata. Saí candidata a deputada, uma coisa que eu não imaginava na minha vida, com filhos ainda pequenos, né, 86. São 3 filhos. Né? 3 filhos, homens. E aí eu fui a quarta suplente naquela época. A diferença era muito pequena. O PMDB naquela época, naquela bancada, elegeu 37 deputados. Em 84? Em 86. 86. Inclusive o deputado Tônico Ramos, que está aqui na Associação dos Parlamentares, o deputado Tom Cafalcetti, que também colabora aqui na Associação dos Parlamentares, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que hoje é senador, era deputado estadual na nossa bancada. Enfim, tantos nomes. E mulheres? E mulheres, na bancada do PMDB, elegeu-se a Ruth Escobar, que era reeleita, é um segundo mandato, no mandato anterior só tinha ela de mulher na Assembleia, ela se elegeu pelo PMDB. A deputada Guiomar Namo de Mello, que era da área da educação, e a deputada Eni Galante, que era de São Bernardo, se não me engano, o marido dela acho que era prefeito de São Bernardo. Mas ela não tinha tido nenhuma participação política assim, de cargos eletivos antes.
e eu. Então, éramos 4 mulheres numa bancada de 37 homens, mas era muito bom. Foi muito bom porque dentro da bancada a gente não tinha nenhum tipo de diferenciação de gênero, não. A gente era tratada como igual, requisitada para trabalhar como igual, né? Tivemos uns embates muito grandes naquele mandato. Eu fiquei 4ª suplente, é isso que eu não terminei o pensamento. Mas o Quércia chamou, na verdade, 5 deputados suplentes, porque ele levou 5 deputados eleitos para serem secretários. Então, nós ficamos 2 anos, inclusive, veja, o deputado Ricardo Trípoli, que foi presidente da Assembleia, na época era o 5º suplente, né, abaixo de mim. Nós ficamos, então, 2 anos na Assembleia até dezembro de 88. Então, 2 anos como suplente e depois eleita. Depois eleita, porque aí em 88, nós, inclusive o deputado Ricardo Trípoli, o deputado Chubassi, em memória, que já faleceu, que era o 3º suplente, nós saímos do PMDB porque, na época, dava-se a fundação do PSDB. E aí nós fomos para o PSDB. Eu, inclusive, fui a primeira presidente do PSDB na minha cidade, em Itu. Janeiro de 89, o nosso diretório estava montado, eu assumi como presidente do PSDB. E, evidentemente, então, não podíamos continuar como suplentes do PMDB, né? É uma questão política, de jogo político. Aí, em 90, o Mário Covas sai novamente, sai candidato a governador, mas eu não saí candidata a deputada. E aí, em 94, por insistência do Mário Covas, que sai novamente candidato a governador, eu saí candidata a deputada pelo PSDB, aí fui eleita, e depois em 98 reeleita, e apenas em 2002 que eu não consegui me reeleger por uma margem muito pequena de votos. E eu falo com muito entusiasmo porque o trabalho parlamentar, para mim, era um trabalho muito realizador. Por quê? Olha, eu acho que é um desafio, você convive assim, acho que aquelas pessoas que têm uma experiência no executivo, elas têm mais dificuldade de se adaptar no legislativo. Mas como eu não tive uma experiência no executivo, já vim do legislativo, foram 4 anos... E veio muito testada, por sinal. Exatamente. Foram 4 anos... para qualquer coisa. Foram 4 anos como vereadora, daí 2 como deputada suplente. Então, quando eu assumi em 94, para mim era muito bom. Eu me realizava muito. Me realizava no plenário, nas comissões, nas discussões, nos debates. Eu tive a oportunidade de chamar muitos debates na Assembleia. Um dos debates, você fala aí dos direitos das mulheres, muitos debates fizemos para mudanças, não em leis, mas em comportamentos do governo do Estado com relação à morte materna, né? Que ainda hoje ela é uma realidade. É verdade. Por conta do mau atendimento nos hospitais públicos, né? Então, quando eu vejo falar, não, precisa fazer mais parto normal, precisa fazer menos cesárea e tal, mas os hospitais precisam dar condições a essas mulheres. Essa é uma discussão que está aí no olho do furacão. No olho do furacão, e que eu não vejo ninguém, na verdade, assumindo esse debate, né? Eles, na verdade, analisam quanto custa um parto e quanto custa o outro. E não é bem assim. E hoje as mulheres vivem numa outra realidade. Então, 50 anos atrás as mulheres davam à luz todas de parto normal. Ok, mas a vida era outra. Era mais sossegado, as mulheres não tinham estresse, as mulheres não se alimentavam da forma como as mulheres têm que se alimentar hoje, porque você come na rua. A mulher grávida trabalha até quase o momento de dar à luz. Então, tudo isso é uma discussão que precisava vir à tona, né? Que eu acho que precisava ser discutido. E foram debates que a gente conseguiu chamar aqui na Assembleia, na época. Essa questão das policiais, como é que começou? Elas procuraram a senhora? Na verdade, foi um policial homem, por incrível que pareça, que era amigo meu e tal, que me procurou e que me mostrou, porque na lei, quando criou assistência social dos policiais militares, inclusive com atendimento no Hospital Cruz Azul, que é uma referência até hoje, praticamente não existia policiais mulheres. Então, no texto do regimento deles, diz assim, terão direito os policiais, né, que atuarem, que estão na ativa, e suas esposas. E isso se perpetuou e, de repente, em 2000, acho que foi o projeto de lei das policiais. Não, foi o projeto de lei de março de 2000. Eu entrei com esse projeto em 99. Quer dizer, como é que você descobre que em 1999
nós temos uma... E aí o que acontecia? O policial homem, ele tinha direito a ter assistência médica no hospital de referência e a esposa dele também. Mas a policial mulher não, porque não estava escrito esposo lá. Então, o marido dela não podia. Se o marido dela fosse policial, ótimo, ele ia ter direito. Mas ela teria que delegar ao marido esse mesmo direito que as esposas dos policiais tinham. Né? Então, é uma coisa tão lógica, mas que vai passando desapercebido para quem não tem esse olhar focado. Aí nós chamamos debates, trouxemos isso à discussão e tal. Essa é a importância do legislativo nessa questão do projeto de lei, da demanda chegar, a senhora até falou que foi por um policial homem, eu não imaginava, achei que fosse por um monte de mulher querendo aí a igualdade, né, nos benefícios, mas a demanda chega, o deputado olha e é possível que com um projeto ele consiga essa igualdade? Um outro projeto que eu assim gosto muito de citar e que nasceu da iniciativa popular, eu sempre atuei muito na área de meio ambiente, em todos os meus mandatos. E depois, quando assumi em 94, na década de 90, já existia toda a criação do Comitê de Bacias Hidrográficas, essa questão de discussão, esse fórum de discussão que foi muito importante. E através da minha participação nos debates dos comitês de bacias, eu pude ser a receptora de um pedido da sociedade civil, das autoridades, enfim, do povo, de uma região que é minha também, praticamente, mas que, através desse abaixo-assinado, nós elaboramos o projeto de lei, em 98, que criou a APA de Tupararanga. E Tupararanga é um manancial que abastece inúmeros municípios, são 9, se não me engano, 9 municípios abastecidos na região de Piedade, São Roque, Mairim, que é Alumínio, Votorantim, né? E Ibiúna e Vargem Grande. Então, são inúmeros municípios que são abastecidos e que, na verdade, todo esse entorno da represa de Tupararanga atinge todos esses municípios. Então, nós precisávamos de uma lei que estabelecesse realmente qual era a regra para esse entorno, para que não houvesse, como aconteceu aí na Billings e na Guarapiranga, invasão de loteamentos clandestinos, né? E depois você não consegue tirar aquela população de lá. Então, nós conseguimos elaborar esse projeto de lei junto com todos aqueles que assinaram abaixo-assinado com o Comitê de Bacias e transformamos em lei. Né? Teve uma lei também que é a que dispõe sobre o programa de moradia indígena, uma lei de 2001. Na verdade, isso foi por causa de uma atuação do Lázaro Pionte, né, que era meu marido, e que era um dos diretores da CDHU. E que, verificando uma visão global do Estado de São Paulo, nós acabamos vendo essa questão da moradia indígena, que os indígenas perderam sua referência, perderam a maior parte das suas terras, então hoje eles têm que viver praticamente aculturados, mas que eles não têm uma renda, na verdade, né? Uma arrecadação. Então, no projeto de moradia indígena, destinava parte dos recursos à moradia indígena a fundo perdido, porque evidentemente que a CDHU tinha que receber o retorno, quando ela passa um loteamento, uma casa e tal. Mas, no caso dos indígenas, não tinha como. Então, nós tivemos que fazer um projeto de lei, alterando totalmente a lei de criação da CDHU, que criou a lei da CDHU, para poder destinar recursos a fundo perdido. E aí, nessa visão macro do Estado todo, foi que nós fizemos também o projeto de apoio aos cortiços, por conta da cidade de São Paulo. No interior não é tanto, mas na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, a questão dos cortiços ainda é uma realidade muito cruel. Né? As pessoas moram assim com a família inteira, num quartinho, com banheiro coletivo, lavando louça e cozinhando no quintal, sem infraestrutura nenhuma. Agora, no caso da moradia do apoio aos cortiços, então fizemos um projeto diferenciado, e com valores diferenciados para justamente atender essa área dos encortiçados. Vou chamar então o intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a PEC das APAES. Ok. Foi um trabalho importante também. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Memórias do Poder Legislativo. Não sai daí. Até já.